Glória a Deus, sejam bem-vindos, irmãos. Eu acredito que o pessoal que está aqui do lado, que não está dando para enxergar, eu acho que dá para encaixar por aqui, viu? Dá para encaixar por aqui, senão eu vou ter que ministrar daqui agora assim, irmão. Né? Os irmãos ali, a paz, irmão ali. A paz, gente, Deus abençoe vocês, amém, graças a Deus. Amados, nós queremos hoje liberar a palavra. Hoje nós tivemos uma transição também da nossa celebração. Nós estaremos também com musical, mas houve uma mudança e aí toda a equipe precisou estar servindo a igreja local, a igreja que eles fazem parte, lá a igreja Vale da Bênção Central, e estarão conosco provavelmente no último domingo desse mês. Então a gente está só finalizando essa confirmação. Nós entendemos plenamente, por quê, queridos? Porque nós amamos e entendemos a honra de servir a igreja local. Como é bom nós termos uma família para pertencer e um corpo para a gente poder servir. Então nós entendemos, espero que você também entenda nessa noite, mas nós queremos dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem liberado para nós nesses dias. E o tema da mensagem hoje é o Deus que se move. Eu quero partilhar com você esse tema e mexer um pouco também com o seu coração, para que a gente possa sair daqui um pouco mais posicionado e convicto daquilo que de fato o Senhor, Ele faz. Amém? Estamos todos aqui, amém? Graças a Deus, feliz com aqueles que nos visitam, Deus abençoe vocês, sejam sempre bem-vindos à nossa família, é uma alegria recebê-los aqui, em nome de Jesus. Salmo 115, versículo de 1 a 9, se você puder abrir sua Bíblia, por favor, abra nesse texto, marque, é um texto bem conhecido, mas eu quero pensar e refletir com você sobre esse texto que é tão importante. Estamos felizes também com o retorno de alguns irmãos, para alguns aqui, feliz ano novo. Deus abençoe alguns irmãos. Tem gente que demorou tanto tempo para vir que já veio e agora com o neném na barriga. Eita glória! Que bênção, irmãos. A igreja crescendo, pessoas gestantes, a gente fica muito feliz em Deus, né? Esse ano nós acreditamos que muitos filhos serão gerados. A gente teve uma safra da outra vez de mais de 10. Essa agora já está 2, que eu estou contando. Não, 3. Então, Jesus, amém. Então, quem sabe até o final do ano a gente não chega nos 10 de novo. Glória a Deus, né? 11, né? Para passar. Que bênção. Salmo 115, você que achou, diz amém. A Bíblia diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, porém, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Amém? Você pode dar graças a Deus por essa palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra e porque o Senhor é um Deus de vivos. Graças a Deus. Amados, a Bíblia diz que apenas os vivos louvam ao Senhor. Apenas os vivos. Mas nós louvamos a um Deus que também está vivo. E uma das perguntas é: por que é que nós seguimos a Jesus? Não quero diminuir aquilo que você pensa. Eu quero tentar ampliar um pouco mais sobre a visão de por que é que nós seguimos a Jesus. Talvez você possa já ter a resposta pronta. Eu sigo a Jesus porque Ele está vivo. Amém, que bom. Graças a Deus que Ele está vivo. Mas você sabia também que tem pessoas que são vivas que não merecem ser seguidas? Você sabe também que tem pessoas que estão vivas, mas que não são referência para ninguém? Que estão vivas, mas vivem como mortas. Quem aqui conhece alguém assim? Eu acredito que eu não estou falando de algo fora da realidade. Nós seguimos a Jesus porque Ele está vivo. Sim. Mas não só por isso.
Nós seguimos a Jesus porque Ele está vivo e Ele se comporta como tal. Jesus, Ele não só está vivo, mas Ele atua, Ele responde, Ele interage, Ele escuta, Ele fala. Não é um Deus que aparentemente está vivo, mas não faz nada. Você sabia que muitas pessoas estão vivas, mas também estão mortas? Por isso que Jesus é muito claro quando Ele diz: diga aos mortos que sigam os seus mortos. Não é o fato da ausência, que muitas pessoas até pensam, não, Jesus não teve compaixão, não. Em alguns contextos diz que quando Jesus aplicou essa palavra, Jesus olhou para aquele homem e disse: segue-me. Ele disse: eu preciso sepultar o meu pai. Alguns estudiosos dizem que aquele pai ainda estava vivo. Muitas vezes a gente pensa que não, Jesus não teve compaixão daquele homem que precisava sepultar o pai. Não. Aquele homem estava querendo ainda prolongar os seus dias e usou também a justificativa de ter que sepultar alguém para que pudesse segui-lo. Independente desse contexto, eu quero que a gente possa pensar que a Bíblia também diz que aquele que não nega todas as coisas por amor a Jesus não é digno de Jesus. Mas a gente faz uma pergunta. Obrigado, Isaac. Por que é que de fato nós seguimos a Jesus? Porque Ele está vivo? Sim, amém. Vivo Ele está. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se Ele não te respondesse, se Ele não te ouvisse, se Ele não fosse o teu consolo, se Ele não fosse aquele que te dá forças, se Ele não alegrasse o teu coração, você estaria aqui? Sim ou não? Não, eu vim para a igreja porque eu gosto da igreja. A igreja era preta, agora a igreja é branca e cinza. Eu gosto da igreja. O povo falava que a gente era preto, aí pararam de falar que a gente agora está branco. Meu Deus. Mas por que a gente vem para a igreja? Por que a gente segue Jesus? Eu não quero, nesse conceito, tirar a ideia de quem Ele é. Mas não adiantava nada Ele ser, se você não pudesse desfrutar daquilo que Ele é. Está dando para entender, irmãos? Então nós vimos a esse lugar, porque o salmista ele declarou, e ele foi muito ousado, quando ele disse o seguinte: aqueles que são ímpios, eles perguntam a nós: onde está o teu Deus? E tem um corinho antigo, alguns irmãos já estão lembrando, que faz assim: onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Vocês são velhos, viu, gente? Quem aqui não conhecia esse corinho? Vocês estão tudo ao chip agora. Mas é tão interessante essa pergunta, né? Onde está o teu Deus? E quando a gente imagina sobre isso, o próprio salmista, ele se empodera da resposta. E ele diz assim: eles questionam onde está o meu Deus, mas o Deus deles tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, não tocam, tem pés, mas não anda. O que é que o salmista estava dizendo? Muitos estão questionando onde está o nosso Deus, mas o Deus deles não serve para nada. De que adianta você ter alguém como um Deus que não te corresponde? De que adianta você ter um Deus que não é fortaleza no dia da angústia? Nós não estamos falando de um Deus que só tem um nome de Deus com D minúsculo.
Nós estamos falando de alguém que atua ainda nos dias de hoje através do seu emissor, Espírito Santo. Ninguém seguiria um Deus que não tivesse nada a oferecer. Não adianta dizer, não, eu estou aqui, eu sirvo a Deus porque Ele é, amém, eu também. Eu também. Eu não quero dizer que a gente tem que seguir a Deus porque Ele está nos dando algo em troca. Nada disso. Mas se o teu Deus não se movesse, você não seguiria Ele. Se o teu Deus não se movesse, você não entregaria o seu coração para Ele. Se o teu Deus não te livrasse, você não estaria nem vivo para considerá-lo. Se o teu Deus não fosse a salvação da tua família, você não estará aqui para orar pelos seus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós acreditamos que o nosso Deus se move e Ele é diferente dos outros deuses. O salmista estava dizendo, o meu Deus é diferente. Eles questionam o meu Deus, mas eles não conhecem quem é o meu Deus. Pergunta ao seu irmão, quem é o seu Deus? Como Ele está hoje? Reflita comigo, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele foi para um desafio contra os profetas de Baal. Quem já conhece essa história? E vocês lembram como foi que o profeta Elias, ele se comportou? Ele disse, vocês que adoram a Baal, vão primeiro. Adorem ao seu Deus. Clamem ao seu Deus. E a Bíblia diz que aqueles profetas clamaram, gritaram, dançaram, se machucaram, se cortaram, clamaram em alta voz e ficaram enlouquecidos. E o que foi que o profeta Elias disse? Clamem mais alto, porque pode ser que talvez esteja dormindo, ou então, sei lá, ele foi de férias. Em outras palavras. E resumindo, eles clamaram e aquele Deus não lhes correspondeu. Escute só, quem segue um Deus que não lhe corresponde passa vergonha. Quem segue um Deus que não lhe corresponde passa vergonha. E Elias vai com toda a ousadia e disse, Deus, o Deus deles é fraco, nem existe, é mentira, é engano. Mas ele disse, para que possa provar que o Senhor Deus verdadeiro desce com fogo dos céus. E a Bíblia diz que o fogo veio e queimou o holocausto. Aqueles que acham que tem um Deus verdadeiro, mas não tem um relacionamento com Ele a ponto dele se manifestar, não conhecem um Deus verdadeiro. Nós não vimos a igreja para um culto e apenas cantar e sair daqui, beleza, foi legal. Não, não, não. Nós íamos todas as vezes a esse lugar para termos uma experiência genuína com o Espírito Santo. Aquele que está triste, ele vem para esse lugar para ser transformado, e a sua tristeza ser tirada, e o seu coração ser envolvido com alegria. Aquele que está com dúvida, ele vem para cá para que o Espírito Santo possa dar a ele um direcionamento. Aquele que está fraco, quando ele vem para cá, ele recebe uma porção de força do Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo e atua. O nosso Deus está atuando. Quero pensar alguns pontos do Salmo 115. Quando o salmista diz, o Deus de vocês tem boca, mas não fala. Primeiro ponto é, o teu Deus fala. O teu Deus fala. Você que está aqui nessa noite e questiona se Deus está falando ou não, limpe os seus ouvidos. Para um pouco de ruído, porque Deus está falando. O problema da nossa geração não é ter um Deus que não fale. O problema muitas vezes da nossa geração é que a gente está ocupado demais para parar para ouvir. Aqueles que decidem parar para ouvir, eles ouvirão Deus. Jeremias 33:3, clame a mim, responder-te-ei, falarei.
te revelarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. O salmista estava dizendo: os outros deuses não escutam, mas o nosso, a gente é assim, ó. Você é assim com Deus? É ou não? Foi um amém fraco. Amém que está na dúvida no primeiro ponto. Imagina os outros pontos que tem. O teu Deus fala. A gente às vezes se depara, irmãos, com algumas pessoas que estão na igreja. E nessa conversa, a gente conversando assim, ela diz: não, eu nunca ouvi Deus. A pergunta é: como é que você serve a Deus se você nunca ouviu Deus? Ou então, eu estou num tempo de silêncio até ouvir Deus. Escuta só, Deus está falando o tempo todo. Agora, talvez a resposta que Ele me deu não é a que eu queira. E eu preciso ouvir uma segunda opção. Deus é um homem de palavra só. Se Deus disse uma coisa a você, na segunda oportunidade Ele não vai mudar. Ele vai dizer a mesma coisa que Ele disse antes. A diferença do nosso Deus para os outros deuses é que o nosso Deus está vivo e fala. Ô pastor, como Deus fala? De muitas formas. Deus pode falar de maneira audível. Você pode ouvir a voz de Deus no seu ouvido. Pastor, eu não acredito. Então pronto, vai ficar em silêncio até morrer. Por quê, irmãos? Porque quando eu começo me sujeitando, eu vou me tornando mais sensível àquilo que Deus tem para mim. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele ouviu a voz de Deus de maneira audível. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado, os céus se abriram e uma voz veio do céu e disse: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. A Bíblia diz que quando Paulo estava entrando em Damasco, ele viu a grande luz e a voz dizia: por que me persegues? Então você pode ouvir a voz de Deus. Se você nunca ouviu a voz de Deus, duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, você pode estar sendo insensível, talvez aquilo que o Senhor está falando. Ou segundo, pode estar orando para o Deus errado. Pode acontecer. Porque o nosso Deus, quem aqui já ouviu Deus? Graças a Deus. Se você não ouviu Deus, eu libero hoje que seus ouvidos sejam liberados para você ouvir Deus. E todo aquele que estiver com os ouvidos com confusão agora, que seja agora desfeita toda a confusão e você escuta a palavra de Deus como você precisa ouvir. Deus, Ele fala. Deus pode falar através da sua palavra. Muitas vezes a gente diz: Deus não falou comigo. E a gente pergunta: você leu a Bíblia faz quanto tempo? Pastor, faz uns 3 meses. Pois é, 90 dias sem ouvir a voz de Deus. À medida que você lê a Bíblia, será a medida que Deus vai falar com você. A Bíblia não é um livro comum, irmãos. A Bíblia é a revelação do coração de Deus para nós. Deus fala pela Bíblia. Deus fala por pessoas. Deus pode levantar mensageiros e mensageiras para falar com você. Deus fala através de sonhos. Deus está falando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se Ele ficar em silêncio, é melhor parar para ouvir, porque Ele também está comunicando. O silêncio de Deus também fala. Você vai ver personagens bíblicos que falaram e oraram, e Deus falou com eles. Segundo, o teu Deus é um Deus que te enxerga. Não, mas ninguém me vê. Não, mas eu achei lindo esse texto, João 1,48. A Bíblia diz que quando Jesus chegou para Natanael, o mesmo Natanael que disse: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? E a Bíblia diz que quando Jesus chega para ele, fala com ele que ele é um homem bom, verdadeiro. Ele diz: ei, de onde você me conhece? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Amados, Jesus nos vê.
A Bíblia diz que Jesus estava andando e um homem chamado Zaqueu subiu no sicômoro. Quem foi? Como é que foi a ordem da história? Jesus subiu porque Zaqueu chamou? Ou Jesus mandou descer porque Jesus viu primeiro? Diga ao seu irmão assim: Jesus enxerga você primeiro. Jesus, ele enxerga você antes mesmo de você enxergá-lo. Deus, ele nos vê. Deus, ele não está além daquilo que está acontecendo na nossa vida. Eu já contei esse testemunho aqui, né, irmãos? Que uma vez eu fui questionar Deus: Deus, o Senhor não está vendo, não? Aí Deus me pegou, irmão, no lugar que só estava nós. No monte ali, Senhor dos Exércitos. Eu, Valquíria e os pastores descendo. O pastor olhou para mim. Aí o diácono passou primeiro e disse: entrega a ele, pastor. Aí quando o pastor toca, ele disse que: ei, você perguntou onde eu estava? Aí eu falei mais nada, né, irmão? A gente não tem o que falar, né? Amados, Deus te enxerga. Deus, ele te enxerga quando você está no momento mais difícil da sua vida, precisando de um socorro de Deus e uma resposta de Deus. Ele te enxerga. Ele não está fazendo de conta que não está te vendo. Ele está te vendo. Da mesma maneira como ele te vê no teu pior momento, no momento de sofrimento que você precisa do socorro dele, ele também te enxerga quando a gente está fazendo coisa errada. Deus nos enxerga. A Bíblia diz que ele tem a terra na palma das suas mãos. Já leu isso? Se ele tem a terra na palma da mão, imagina o tamanho do olho de Deus. Claro, né, irmão? Quase do tamanho da terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles repousam sobre os justos. E eles conseguem enxergar toda a terra. Se você está passando por uma situação muito difícil na sua vida, Deus, ele te enxerga. Nunca questione se ele está vendo ou ele não está vendo. Porque Deus, ele está enxergando você. E é tão interessante que quando Jesus disse a Natanael: eu te vi embaixo da figueira, a Bíblia diz que instantaneamente Natanael disse: tu és o rabi, tu és o mestre, eu vou te seguir. Aí Jesus disse: por tão pouco? Tu vai me seguir só por isso? Deixa eu te dizer uma coisa, Natanael. Isso é pouco com base naquilo que você vai ver. Sabe, meus amados, quando nós entendemos que ele é um Deus que nos enxerga, nós conseguimos passar a enxergar também como ele nos enxerga. E acredite, muitos de nós achamos que Deus nos vê como nós mesmos nos vemos. Quando muitos de nós olham para nós mesmos, a gente às vezes olha com muitas limitações. Olha às vezes com aquele sentimento: será que vai dar certo? Eu acho que eu não consigo. Só que Deus, ele nos vê como nós estamos hoje, e Deus já nos vê como nós estaremos amanhã. Se a gente parasse para ver, por exemplo, a história de José. José foi um homem que no começo teve suas virtudes, o seu amor do seu pai, o acolhimento, mas depois que ele saiu de casa, só foi coisa ruim. Ele poderia orar e dizer: Deus, por que o Senhor deixou meus irmãos me vender? O Senhor não está vendo, não? Oh Deus, por que eu fui vendido de novo? Não bastou ser vendido uma vez, foi vendido duas. Oh Deus, eu fui fiel, eu não deitei com aquela mulher porque eu estou numa prisão. O Senhor não está vendo? Oh Deus, eu aconselhei 2 homens aqui, eles foram embora, se esqueceram de mim, eu estou aqui de novo na prisão. Ele poderia. Só que Deus não estava só vendo José naquela situação. Deus já estava enxergando José como o líder do Egito. Sabe, irmãos, tem coisas que nós estamos passando hoje que humanamente a gente só enxerga o hoje. A gente só enxerga a notícia da enfermidade hoje.
A gente só enxerga a crise financeira, o hoje. A gente só enxerga a decepção, o hoje. E a gente fica aflito porque a gente só enxerga o hoje. É ou não é assim, irmãos? Ou quando você é decepcionado, você diz: eu estou sofrendo hoje, mas eu consigo enxergar um futuro glorioso para mim. Era bom que fosse assim, sempre. Ou quando você está numa crise financeira, e desejar e querer fazer alguma coisa e não conseguir, você pode dizer: hoje não, mas eu creio que amanhã o Senhor é o Deus que provê e eu estarei aqui. Amém? Graças a Deus, porque eu pensei que vocês eram daquele também que reclamavam. Está repreendido, né? Mas Senhor, não tem nem dinheiro para isso hoje, e agora eu sou dizimista fiel, né? E a gente fica naquela coisa. Deus, Ele nos enxerga. Quando a gente menos imagina, os seus olhos estão sobre nós. Ponto 3. O nosso Deus é o Deus que te escuta. Se Ele te escuta, e se Ele me escuta, a gente precisa ter cuidado no que a gente fala. É ou não, irmão? Já imaginou se a gente tivesse o senso diário que Deus está do nosso lado o tempo todo? A gente falaria menos coisa, não falaria? Falaria ou não falaria? Ele assim, do lado da gente, o tempo todo. A gente andando, a gente vai falando. Olha para Ele. Irmãos, é tão maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele nos escuta. Mas tem coisas que Ele não nos dá ouvido. Sabia disso? Já imaginou se naquele teu momento de grande dificuldade você diz: Senhor, eu quero desaparecer. Sabe o que é desaparecer? Morrer, em outras palavras. Só Deus sabe como é que estava o coração. Aí Deus olhou e disse assim: eu te escutei, mas eu não te darei ouvido, porque você está vendo agora, mas eu enxergo você adiante. Esse seu momento vai passar e você vai se alegrar novamente. Então pare de falar besteira. Ele nos escuta o tempo todo. A Bíblia diz que o salmista, Salmo 116, versículo 1, disse: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Da mesma medida, Ele ouve a nossa voz, Ele responde a nossa voz, porque Ele tem boca e Ele fala. Ele se move, Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele não faz de conta que as coisas estão acontecendo. Escute, se você está orando por algo há muito tempo, não desista de continuar orando. Deus, Ele continua ouvindo a sua oração. Você não pode parar, porque aquele que para e desfalece, a Bíblia diz que não recebe. Você precisa continuar orando. O que eu acho lindo, irmãos, na história de Zacarias, o pai de João Batista, a Bíblia diz que ele foi servir ao Senhor, e o anjo apareceu para ele e disse: você vai ter um filho. Você lembra essa história, né? Com Isabel. E ele disse: como é que eu vou ter um filho se eu já sou velho e minha mulher é avançada de dias? E o anjo disse: não. Gabriel disse: sim, eu não perco o recado, eu dou o recado e as coisas acontecem. Só que ele disse a Zacarias: enquanto você estiver pensando assim e falando dessa forma, você ficará em silêncio, até que o seu milagre ele aconteça. O que é que Deus estava nos ensinando? Que a nossa oração ela precisa ser para potencializar aquilo que Deus está falando. Se for para atrapalhar, é melhor a gente ficar em silêncio e deixar que Deus, Ele resgate as nossas orações. Uma das traduções do nome de Zacarias é: o Senhor lembra. O Senhor lembra da oração que você fez no ano passado. O Senhor lembra da oração que você fez há 10 anos. Você pode não lembrar, mas Ele continua lembrando. É tão forte isso que a Bíblia diz que Zacarias,
O teu nome é o Senhor lembra. Zacarias talvez até esqueceu do que pediu, mas Deus não esqueceu do que ouviu. Você pode ter esquecido do que você pediu, mas Deus não esqueceu do que ouviu, porque Ele tem ouvidos. E a Bíblia diz que os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. Deus, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Da mesma maneira como Ele tem prazer de liberar a voz dEle para nós. Então não pare de orar. Mesmo que faça tempo, não desista de orar. Não desista de orar. E nesse contexto a Bíblia diz que Deus, Ele fez que Zacarias ficasse em silêncio, porque o seu filho seria João Batista, aquele que seria a voz. Deus tem os seus propósitos. Diga assim nessa noite, diga assim: o meu Deus, Ele fala. O meu Deus, Ele me enxerga. E o meu Deus, Ele me escuta. Amém? Você pode dizer isso a sua irmã, diga assim: o seu Deus, Ele fala. O seu Deus, Ele te enxerga. O seu Deus, Ele te escuta. O teu Deus, Ele te toca. Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e eu te digo que eu não temas, que eu te ajudo. Ele é um Deus que toca. A Bíblia diz que existia um leproso, e a cultura dos leprosos era, quando alguém estivesse chegando perto do leproso, eles precisavam gritar: leproso! Porque o leproso não poderia chegar perto das pessoas, tanto é que eles eram colocados fora da cidade. E a Bíblia diz que Jesus, Ele vinha caminhando, e vinha um leproso, e as pessoas foram se afastando, e Jesus foi se aproximando. As pessoas foram se afastando, e Jesus foi se aproximando. Jesus poderia liberar a palavra à distância e dizer assim: seja curado. Ele fez isso com outros leprosos, não fez? Fez. Tinha 10 leprosos, eles dissem: vocês vão lá, sejam curados, vão lá e declarem lá a cura ao sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo, eles notaram que eles foram curados. Eles foram curados pela obediência à voz que Jesus liberou. Cura física. Mas aquele outro homem, ele precisava talvez mais do que uma cura física. Ele precisava de uma cura que tocasse nele. E a Bíblia diz que Jesus chegou perto daquele homem e o abraçou, o tocou. É tão interessante, irmãos, que se a gente parar para analisar, nós estávamos leprosos também. E muitos foram embora. E quem foi que ficou para lhe abraçar? Jesus. Eu liberei essa palavra para um homem uma vez. Eu liberei a palavra para ele, eu dizendo: Jesus deseja tocar aqueles que não foram tocados. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né, de tocar. Ao mesmo tempo tem gente que só sabe falar tocando. Cada um tem uma linguagem do amor. Toque físico é uma linguagem de amor. Jesus não saiu tocando em todo mundo. Toque, vai, e toca, e vai, e toca. Ei, vem cá, me dá um abraço. Não. Mas Jesus também não deixou de tocar. Ele não saiu tocando em todo mundo, mas Ele não deixou de tocar. Não existe nenhum Deus na face da terra que é capaz de tocar o coração do homem. Não existe nenhum Deus na face da terra que é capaz de abraçar o homem. Muitas pessoas geram engano através das religiões, mas ninguém consegue abraçar se não for Jesus. Ele é o Deus que te toca, é o Deus que te levanta, é o Deus que te abraça, é o Deus que está com você.
Quem aqui já se sentiu abraçado por Jesus? Glória a Deus. Em quem você confia? Nessa noite nós temos algumas escolhas. Nós podemos confiar nos outros deuses, aqueles que têm boca, mas não fala, ouvido, mas não escuta. Ou a gente pode decidir confiar em Jesus. O próprio salmista, ao escrever esse relato, ele diz: eles confiam nesses deuses que não se movem, e aqueles que o adoram se tornarão semelhantes a ele. Escuta só, aquele que serve um Deus que não se move, ele fica paralisado. Muitas vezes existem pessoas que estão na igreja, mas estão paralisadas. Se ela está paralisada, ela precisa ser tocada pelo Deus que se move. Não é sério isso, irmãos? Porque se nós temos um Deus que fala, que escuta, que me enxerga, que se move, eu não preciso entrar em parafuso. Porque eu sei que no dia que eu clamar, eu serei ouvido. No dia que eu precisar, Ele estará comigo, como Ele relatou na sua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia que eu precisar de um abraço, eu serei acolhido. Então você que está aqui nessa noite, você não precisa viver como se Deus não te visse, como se Deus não te ouvisse, como se Deus não falasse com você. Você não precisa viver assim. Você pode viver com Deus que está presente, o Emanuel. Você pode viver com Deus que está agindo. Você pode viver com Deus que está cuidando de nós. Você não veio aqui por um perdedor. Você não veio aqui porque Jesus perdeu, não. Você veio aqui porque Jesus é um vencedor. Você veio aqui porque Ele está vivo. Você veio aqui nessa noite se relacionar com Ele. Você não veio aqui porque Ele é o Deus que perdeu as batalhas. Quem aqui fica empoderado quando todo mundo está perdendo as batalhas e você diz: o meu Deus, Ele é o triunfo. Meu Deus, a Bíblia diz que Ele não perde batalha. Você fica animado com isso ou você fica triste? Já imaginou você viver por alguém que nunca ganha? Jesus, Ele traz alegria para nós, porque Ele é o nosso vencedor. Você não veio até aqui por alguém que não tem nada a te oferecer. Eu não estou falando trocar Jesus por situações, mas pelo fato de você apenas se submeter a um Deus que te escuta, Ele tem algo a te oferecer. O ouvido dEle para ouvir você. Ele tem os braços deles. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão fechadas. O profeta Isaías declarou, dizendo que as mãos do Senhor estão abertas. Para quê? Para abençoar. Você seguiria um Deus que te amaldiçoa? Você seguiria um Deus que te abençoa? Você seguiria um Deus ou alguém que faz promessas e não cumpre? Não, não. A gente serve Deus vivo, que cumpre aquilo que promete. Você pode ficar de pé? Eu quero orar junto com você. Os nossos pastores podem ficar aqui, por favor. Intercessores. Nós queremos orar junto aqui. E nós queremos orar. Eu não quero que você fique constrangido. Nós queremos orar por pessoas que esses dias disseram: Jesus, o Senhor não está me ouvindo? Deus, o Senhor não está me ouvindo, Deus?
Nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você que disse: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? E nós queremos orar e abençoar você que precisa de um abraço de Jesus nessa noite. A melhor maneira de Jesus abraçar pessoas hoje é usando pessoas para abraçar você. Então nós estaremos orando. Os intercessores estão aqui nas laterais. Se você desejar, você pode sair do seu lugar. Pode direcionar-se a um dos intercessores. E se você precisar que os seus ouvidos estejam livres, você vai chegar para um deles assim: eu quero que você ore por mim, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Se você precisa que o Senhor traga para você o conhecimento de que Ele não só está te enxergando, como Ele também está te dando a capacidade de enxergar situações de modo diferente, eu quero que você também possa chegar a um dos intercessores, também já orar por você. E se você precisa de um abraço, e esse abraço será cura para você, que você também faça isso. Ninguém vai se afastar de você. É tão interessante isso, irmãos, que depois que veio a pandemia, as pessoas usaram a pandemia para não mais se abraçarem. E muitos relacionamentos passaram a ser frios. E isso também se reflete com Deus. Jesus, Ele tinha prazer de estar perto de pessoas. Eu quero orar, eu quero cantar, eu quero que você tenha essa liberdade de poder se mover. E nós queremos orar por você. O simples fato de você se mover é o fato da ação do Espírito Santo também sobre a sua vida. Agora, se nós tivermos direção do Espírito também, os nossos pastores e intercessores, eles podem ir até você. Porque também nós entendemos que no nosso meio podem ter pessoas que as suas pernas estão travadas. Você até quer, mas você não consegue. Então nós também vamos até você. Nós vamos orar para que tudo aquilo que está travado sobre a sua vida comece a gerar liberdade. Nós vivemos isso. Vamos? Você pode ter esse tempo com Deus, fechar seus olhos. Nós podemos fazer isso nessa noite. Talvez você está há muito tempo na casa do Senhor, na igreja, mas você não escuta mais Deus. Você não tem mais relacionamento de intimidade. Você não tem mais prazer no relacionamento com irmãos. Deus não te fez para isso. Deus te fez para que você tenha vida. Para que a vida de Deus, Ele venha sobre você de modo abundante. Para que você possa viver isso de maneira intensa. Vamos orar juntos? Em nome de Jesus, você já pode orar no seu lugar. Você já pode estar clamando ao Senhor. Se você desejar sair do seu lugar já para se mover e vir até os nossos irmãos, nós queremos orar. E você, intercessor, tendo direcionamento, vai também às pessoas nessa noite e ativa elas no reino espiritual. Abençoa elas em nome de Jesus e libera palavras. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, junto com meus irmãos e irmãs, nós queremos agora, Deus, dar uma ordem, Deus, no reino espiritual, sobre ouvidos que estão fechados. Ouvidos fechados. Nessa noite, que você seja agora destampado. Você que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, você pode já colocando a mão no seu ouvido. Os intercessores podem estar já diagnosticando isso também, e já podem também ir ao seu encontro. Ou você vir aqui e vai colocar a mão no seu ouvido, para que possa tampar
toda a voz maligna e começar a liberar a voz dos céus sobre sua vida. Então, em nome de Jesus, você que tem dificuldades de ouvir a voz de Deus, que nesse momento o Espírito Santo ele possa estar vindo sobre a tua vida nesse momento, e que tudo aquilo que era dificuldade, tudo aquilo que era algo que estava travando a tua intimidade com Deus, que você possa agora começar ouvindo a voz do Senhor de modo diferente, que você possa ser sensível a ouvir a voz de Deus. Então você que precisa disso, sinalize, se posicione. Deus está disposto a falar com você de maneira diferente hoje. Se você que está aqui também nessa noite, e você tem tido dificuldades de enxergar que Deus está te enxergando, que Deus está te vendo, que Deus está contemplando a sua situação, que você coloque a mão nos teus olhos também hoje e diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, que o Senhor possa me enxergar, mas não só isso, diga que os meus olhos estejam abertos e que eu possa te ver, que você contemple Deus cuidando de você nessa noite. Então faça isso, você, em nome de Jesus, conversando: Deus, limpa meus olhos, Deus, que eu possa te enxergar, que eu possa ver que o Senhor está me vendo. Você que tem dificuldade de achar que Deus não fala com você, que Deus está em silêncio e não fala com você, eu quero que você coloque a mão na sua boca. Coloque a mão na sua boca. Você que tem dificuldade e acha que Deus não fala com você, e diga: meu Deus, que eu possa entender, que eu possa compreender. Deus, Ele não está, irmãos, com a sua boca fechada. Ele está falando conosco. E você que está aqui nessa noite, que precisa de um abraço, do toque do Espírito Santo, eu quero que você também possa sinalizar isso. Os intercessores estão livres também. Você pode ir, pode sim abraçar pessoas. Existem pessoas no nosso meio que precisam disso, desse acolhimento. E você pode fazer isso nessa noite. No nome de Jesus, você que precisa de um abraço do Pai, nós oramos em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa estar nesse momento, indo ao teu encontro, que você possa senti-lo de maneira especial nessa noite. Que no nome de Jesus, tudo aquilo que te tocou de maneira errada, tudo aquilo que te tocou de maneira que feriu você, nós agora estamos desligando no nome de Jesus, e nós estamos ligando agora o toque de Jesus sobre a sua vida. O toque de Jesus sobre a sua vida. O toque de Jesus sobre a sua vida. Por favor, intercessores, por favor, olhem as pessoas. O toque de Jesus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. No mundo busquei, mas não preenchei. Questões são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Ele veio, então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Quem é Ele? Diga: o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada,
Continue abraçando pessoas. Continue abençoando pessoas nessa noite. Faça isso, intercessores. Continue abençoando pessoas. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza. Diga, diga, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor. Ele fala, ele escuta, ele toca, ele enxerga. Não há nada, não há nada, não há nada melhor que Jesus. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Vamos juntos, igreja, vamos juntos. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor